Estamos de volta com o Esporte por Esporte. Vamos agora à entrevista com o Marcelo Melo. Vou dar licença aqui para o Wagner fazer a primeira pergunta para ele, até porque eu já apresentei o Marcelo Melo e eu quero que todos participem da mesa, né? Todos da mesa participem desta entrevista. Então, já apresentado o nosso entrevistado, Wagner, você pode começar com a pergunta, ou você quer que eu faça uma básica primeiro, para a gente saber o que é o movimento? Não, tranquilo. Ô Marcelo, boa noite, querido, de novo. Boa noite, Wagner. Boa noite. Qual que é... Eu vi aqui que entre as explicações que vocês vão pedir, pretendem pedir nessa convocação que foi feita, né? E que o Conselho Deliberativo vai receber o protocolo, vai ser protocolado amanhã, não é isso? Pelo que eu já recebi um pouco antes de começar o programa, já foi protocolado, foi enviado. Nós tivemos 108 assinaturas. Tá? O que corresponde a um terço, mais ou menos, do Conselho, né? Isso, basicamente isso. Teve 108 assinaturas, né? Tanto de conselheiros em primeiro mandato, outros conselheiros que já têm uns 2, 3 mandatos, e também alguns efetivos, né? Só para deixar uma explicação, o texto ele foi feito pelo conselheiro Gabriel Roldão, né? E tanto eu quanto a Valéria Mendes também nós ajudamos a fazer e subscrevemos todos todo esse conteúdo, né? Esse pedido para que, primeiramente, isso daí vai para a mesa do CD, né? Vai primeiramente para a mesa do CD e aí o Celso Jatene, que é o nosso presidente, ele vai avaliar e vai, com certeza, mandar isso para o Conselho Gestor e para o presidente Rueda. Então, o que eu queria saber é quais são as principais explicações que vocês esperam ouvir do Comitê de Gestão. Vocês estão exigindo a presença do Comitê de Gestão e também do gerente, do superintendente de futebol, Jorge Andrade, e do executivo de futebol, André Mazzucco, né? Quais são as principais explicações que vocês esperam ouvir? O que nós estamos querendo é o seguinte, qual que eram os objetivos, no caso, do Departamento de Futebol para esse ano de 2021 e o que foi alcançado até o momento? Primeira coisa de tudo é isso, né? Nós sabemos, conforme eu tinha falado, também sabemos da situação do clube financeiramente, né? Outra coisa que nós estamos pedindo também, quem que eles vão colocar no lugar do José Renato Quaresma, que até o momento não foi colocado um novo gestor. Nós temos 8 gestores, né? E o que eles vão fazer nesses próximos 16 jogos, né? Qual que é a atitude que o próprio CG, né, o presidente Rueda vai tomar daqui para frente, né? Porque nós precisamos ter um chacoalhão, falar com os líderes do elenco, conversar numa boa. Ninguém quer pressão, ninguém vai pressionar, mas a gente quer uma resposta, né? Porque nós realmente estamos apavorados com a atual situação do clube, né? É isso. E nesse momento, Marcelo, há o que fazer? Quer dizer, esse tipo de pergunta, ele pode ajudar em alguma coisa o Santos nesse momento? Porque o time não pode mais contratar, né? Os erros na montagem e planejamento do elenco e em como o time ia ser gerido durante o ano já foram feitos, né? Como o Paulinho disse aqui no início. Agora é dar força para o Carille e para os jogadores até o final para ver se o Santos não cai, né? O que pode gerar de efeito prático esse pedido? Geralmente, Léo, o que acontece é o seguinte... Primeira coisa de tudo, o elenco tem o apoio do Conselho Deliberativo. Já começa por aí, né? Nós estamos formalizando isso. Só que o que acontece? Alguma coisa precisa mudar. Se hoje nós não podemos mais contratar e vai com esses jogadores que estão aí, precisamos que as coisas, por exemplo, vou dar um exemplo, o caso do Balieiro, né? Que está deixando de jogar no elenco, nós precisamos de um jogador igual o Balieiro no elenco, e ele não está jogando por causa do contrato, então vamos tentar resolver isso. Esse é um primeiro, porque ele está dentro do elenco. Essa é uma primeira forma, tá? De
de tentar agilizar essas coisas. É o que nós, assim, conversando nos bastidores, o presidente ele precisa resolver esse caso, que não para de sair na mídia. Segundo caso, se o Mazzuco não está dando certo, se o Jorge Andrade não está dando certo, por que o comitê gestor não troca eles? Não coloca uma pessoa mais tarimbada, que conheça de vestiário, que conheça de ter uma gerência no CT, entendeu? É isso, porque o futebol, até então, ele está largado. Na realidade, o futebol esse ano, depois que acabou a Libertadores, o futebol ficou largado. O Quaresma ficou 2, 3 meses, saiu por motivos pessoais e motivos de doença e não foi colocado ninguém lá. Então, quer dizer, chegamos a essa situação, faltando 16 jogos, e agora tem que ser tomada uma atitude, não drástica, mas uma atitude firme, para que nós possamos nos salvar do rebaixamento. Legal, deixa eu passar para o Paulinho agora. Paulinho de Brito faz a pergunta para o Marcelo Melo. Paulinho. Marcelo, boa noite. Até vejo que tu Boa deve noite, ser da Paulinho. minha faixa etária, né? E a gente só viu o Santos ganhar e hoje a coisa está preocupante. Eu também sou torcedor do Santos Futebol Clube. Mas Verdade. o conselho não está sendo tardio. Veja bem, quando se contrata jogadores como foi contratado, sobretudo para o Sub-20, foi mais de 100 jogadores, não é isso, Fábio? No total, se contar o Mais de 100 profissional, jogadores. sub-20, Aí não era a hora do conselho se manifestar, porque agora o momento é um momento para unir, momento de congraçamento, não um momento para criticar esse ou aquele, ou de repente vai a comissão de conselheiros lá falar com os jogadores numa boa, isso também pode ser pressão, porque esses jogadores a gente já viu que não aguentam pressão, 1-0 contra o Juventude e a coisa desandou. O time jogou bem, a bola não entrou, o time estava jogando bem e de repente toma um gol de cabeça, aliás, já é rotina tomar gol de bola alçada dentro da grande área, já vem de muito tempo, né? Você não acha que de repente fazer isso agora não pode ser pressão? Eu acho que a pressão tinha que ser em cima do Rueda. Mas no começo, quando ele já começou a fazer... Por exemplo, eu particularmente acho, Marcelo, que um presidente tem que ter um conselho de ex-jogadores. Aí vem o técnico fulano de tal, eu quero contratar fulano. Peraí, dá um tempo. Vamos pesquisar quem é esse fulano, o meu conselho vai decidir se contrata ou não. O grande problema é que vem técnico aqui no Santos e inverte a situação, quer dizer, o poste urina no cachorro. Lembra o argentino que deitou e rolou na cabeça de todo mundo? Então essas coisas que não podem acontecer, é aí a hora do conselheiro chegar e gritar, todos os conselheiros, né? Ou uma comissão, independente do CG lá, CG, né? Eu acho que também quem tem que mandar é o presidente. Caso é que todo mundo manda, vira isso que está acontecendo aí. Veja bem, Paulinho, o que acontece é o seguinte, para nós vermos os contratos de quem foi contratado, primeiro, só para deixar explicado, o conselho, ele é tal qual um deputado federal, estadual, vereador, ele legisla. Então, nós fiscalizamos o que a gestão faz primeiro, depois de feito a contratação, né? Então, quer dizer, nós sabemos de tudo isso, que foram contratados, se eu não me engano, 35 jogadores para a base, do Sub-23, Sub-17, Sub-20, porque eu já fiquei sabendo que o presidente está incomodado, que ele quer resultados rápidos, né? E eu acho que não é assim que a banda toca. Se você quer investir em base, você tem que contratar jogadores de 9, 10, 11 anos, na minha opinião, tá? Você não pode contratar jogadores já formados. Ok, foram feitas essas contratações, tá? Tem um custo, mais ou menos, na última reunião, o presidente falou de 250 a 260 mil com essas contratações, tá? Isso foi falado na última reunião. Só que é o seguinte, o conselheiro ele tem que cobrar a qualquer hora. Por mais que entrou 100% da chapa do Andrés Rueda, nós somos conselheiros do Santos Futebol Clube, né? Então, nós temos que cobrar a qualquer momento. E eu acho que, claro, tem algum... Eu que levantei essa lebre, inclusive, no nosso grupo pelo WhatsApp de conselheiros, se a gente ia ficar passivo a isso. E eu falei, olha, gente, não tem mais o que segurar, nós temos que cobrar. Por mais que passou a época de contratação, é uma hora da gente chegar e cobrar
o conselho gestor, cobrar o presidente. Somente já que ele é uma pessoa que ele está assumindo tudo, que ele é não, a culpa é minha, então vamos cobrar ele. É isso. Eu acho que o momento é agora. Tá bom. Então, o momento é agora. A gente tem que cobrar dessa forma, porque vai deixar passar, vai ficar pior a situação. E dá apoio, tá? Nós não vamos, só vou falar uma coisa para você, Paulinho, nós não vamos falar com jogadores. Nós não vamos até ao CT, nós não vamos no vestiário em nada. Nós vamos falar diretamente com a direção do clube, com o presidente Rueda, José Carlos e todo o CG. Quem estiver lá vai ter que nos ouvir, entendeu? Que é conselheiro do Santos Futebol Clube, pelo primeiro mandato, né, como ele já falou aqui, e que junto com outros 97, se eu não me engano, né, a lista vai Foram crescendo. 108 assinaturas. 108 já, de 97 à tarde já para 108. Conselheiros estão buscando aí explicações para o momento ruim que o Santos atravessa, né, e depois vou até perguntar a ele, primeiro eu vou deixar a Natália perguntar, senão ficou perguntando, se o torcedor tem acesso também a essa pauta em algum lugar, algum site, algum lugar. Fala, Natália. Boa noite, Marcelo. Até para as pessoas que estão nos acompanhando, né, em quase 100% em massa santista, né, torcedores santistas, como é que funciona o retorno dessas cobranças, né? A partir do momento que é dado isso à presidência, ao Conselho Deliberativo, como é feito esse retorno? Tem prazo? Como é que funciona isso? Fica aberto? Fica exposto para que as pessoas possam ter acesso a isso? Se você puder explicar. Não, isso daí, Natália, boa noite, tá? Obrigado pela pergunta. Isso daí, internamente, como foi protocolado agora à noite, nós vamos aguardar a resposta da mesa diretiva do Conselho Deliberativo, que é presidida pelo Celso Jatene. Então, ele tem um prazo para convocar uma assembleia extraordinária, uma reunião extraordinária, tá? E que convoque o CG. Primeiramente, está na mão dele. Ele pode, tá? Ele tem esse poder de não aceitar esse requerimento dos conselheiros. Só que eu acho muito difícil, porque o mínimo eram de 30 a 50. Nós conseguimos 108 assinaturas. Então, digamos que eles vão ter que nos ouvir, tá? O procedimento é esse. Então, nós esperamos que até sexta-feira, que seja, ou até no máximo daqui uma semana, que a própria mesa nos dê uma resposta que vá marcar essa assembleia com todo o CG e também com os diretores de futebol. Pergunta para o Marcelo Melo, conselheiro do Santos, que atende aqui a reportagem ao programa do Esporte por Esporte. Marcelo, no seu destaque inicial, na sua fala inicial, você pontuou que o Santos hoje se encontra numa situação onde vocês não esperavam que estivesse nesse momento. Falam sobre uma convocação que até partiu de você, através de um grupo de WhatsApp, de, olha, vamos esperar mais quanto tempo para cobrar. Você não acha que o Campeonato Paulista não teria sido um presságio que isso poderia acontecer e que isso demorou para acontecer? Que o Santos quase caiu no Campeonato Paulista. O Santos se salvou na última rodada contra o São Bento. Isso não seria um presságio e aí esperar o fim do primeiro turno e o Santos estar a 1 ponto da zona de rebaixamento? Não teria sido uma demora dessa postura do Conselho Deliberativo? Olha, concordo com você, vou concordar, não na sua totalidade, mas em partes, porque é o seguinte, foi um susto? Foi, tá? Só que naquele momento, o próprio CG, eles já poderiam ter ligado o sinal de alerta e falar, olha, vamos contratar um novo diretor de futebol, vamos arrumar o elenco, vamos fazer contratações pontuais para que o clube não sofra no Brasileiro. Isso foi cobrado internamente. Olha, toma cuidado, isso nunca aconteceu na nossa história. Geralmente, coisas que acontecem nas reuniões, isso é cobrado internamente, né? A transparência do presidente também é algo que tem que ser levado, porque ele disse para nós, nas reuniões, que nós íamos sofrer na carne. Ok, mas não desse jeito, né? E uma coisa que nós procuramos é o quê? Eu sempre digo, porque eu sou contabilista de informação, nós temos que ter o equilíbrio,
que é o equilíbrio? O equilíbrio tanto financeiro, que eu não tenho nada a reclamar da gestão, eles alongaram as dívidas, estão pagando as dívidas do clube, tá? Tem outras que ainda vão vencer, mas estão sendo pagas, está sendo pago em dia, inclusive impostos, tá? Fundo de garantia, INSS, é uma obrigação, mas nós sabemos que as outras gestões, elas não pagavam isso. Enfim, o que você me perguntou, foi feita essa cobrança em relação no caso, após o Campeonato Paulista. É que nós não esperávamos que ia ter uma troca de treinador. Quando contratou o Fernando Diniz, nós pensávamos que ia com o Fernando Diniz até o final do ano. Então, isso já é um mau planejamento. A partir do momento que você não coloca um diretor de futebol, seja ele renomado ou não, mas que coloque, que saiba do métier, que saiba dentro do conversar com o jogador, a gente viu que realmente eles estão perdidos nesse departamento de futebol, que é o nosso ganha-pão, que é a principal fonte de renda do clube. É isso, entendeu? Então eu espero que daqui para frente o próprio CG tome uma atitude, todos eles, inclusive, tá? Hoje saiu matérias dizendo que tem gestores que não participam de reunião. Você entendeu? Infelizmente, Beringer não participa de uma ou duas reuniões, Campanário que não participa de uma ou duas reuniões, é sempre ali entre Rueda, José Carlos, Dagoberto, Rafael Leal, que se eu não me engano é da cidade, aí é secretário, né, da Cultura, alguma coisa assim, também, sabe? Fica difícil. Aí fica difícil. Ou você tem que ter uma união até no CG, entre eles, para que eles conversem e decidam as coisas do clube, porque eles foram eleitos para isso, ou senão fica muito difícil. Marcelo Melo, quero agradecer a tua participação aqui no Esporte por Esporte. Espero que os desejos dos conselheiros e também dos torcedores sejam aceitos aí nessa petição, né, feita ao Conselho Deliberativo, e que o Santos possa sair dessa. Agradeço a sua participação, está sempre convidado, sempre que precisar, só falar conosco. Muito obrigado, Léo, e a toda a mesa. Desejo um ótimo programa a todos e uma boa semana. Valeu, muito obrigado.